Gostaria que você abrisse comigo nesta noite a sua Bíblia, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 4. Novo Testamento, agora 1 João, no capítulo de número 4, este versículo de número 10. 1 João 4, versículo 10, essas palavras tão tremendas, tão profundas. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Bem, amigos, o título da nossa breve meditação nesta noite, diante do tempo que nos resta, é o amor de Deus, porque isto é exatamente a respeito disso. Esta palavra que se destaca nesse capítulo e neste versículo é a palavra tão bem conhecida, amor. Na verdade, essa é uma palavra tão comum, tão popular, tão em voga em todas as línguas humanas. Se nós, de fato, fizéssemos uma pequena pesquisa hoje e procurássemos saber quais são as palavras mais comumente usadas no vocabulário de língua portuguesa, em outras línguas também ocidentais, certamente esta palavra amor estaria no topo da lista. Milhares de livros, canções, poemas, histórias e enredos têm sido escritos a respeito dessa pequena palavra e tema, amor. Você não precisa mudar muitas estações do rádio para ouvir 1, 2, 3 vezes essa palavra sendo cantada, entoada, anunciada em toda parte. Agora, se é verdade dizer que amor é uma das palavras mais usadas no mundo hoje, mais em voga, também é verdade dizer que talvez seja uma das mais mal usadas, uma das mais mal compreendidas entre todas as palavras de nosso vocabulário. Se você deseja uma definição perfeita, completa, real do que é amor, bem, dificilmente você encontrará essa definição assistindo uma novela ou assistindo um filme hoje em dia, porque aquilo que se entende por amor em um filme ou novela em nossos dias é nada mais do que paixão ou romance, algo muito egoísta. Amor é muitas vezes visto como um vício, algo fantasioso, uma utopia. Essa é a mentalidade literária em tantos filmes e novelas. Certamente nós não encontraremos ali uma boa definição, uma definição duradoura ou compreensiva do que é o amor. Talvez nós deveríamos nos voltar para uma esfera mais concreta, real, como por exemplo o amor entre marido e esposa, o amor conjugal. E procurar ali o amor que você tem pelo teu marido e por tua esposa. Mas mesmo ali haverá um limite para o amor. Mesmo ali nós encontraremos imperfeições. Mesmo ali não haverá uma definição perfeita, completa do que é o amor, porque muitas vezes, mesmo nos melhores casamentos, o amor se deteriora e se torna algo egoísta, frio. E sobretudo se esse amor for construído não em uma amizade sincera e profunda, mas um amor biológico pelo corpo de outra pessoa somente, então quando a velhice chegar ou a enfermidade e o objeto do meu amor começar a mudar, então lá se vai embora todo o amor. Assim mesmo o casamento, o amor conjugal, uma amizade profunda, coroada por um relacionamento físico, mesmo ali, nós não encontramos uma definição perfeita do que é o amor. Talvez você possa procurar no relacionamento entre pais e filhos, no amor que um pai, uma mãe tem por uma filha, por um filho. Talvez você tenha um grande apreço por sua filha, por seu filho, mas isso é algo maravilhoso. Isso é algo tremendo, na verdade uma dádiva de Deus para manter famílias unidas como uma cola. Mas quantas vezes esse amor deixa de ser reciprocado por um filho, por uma mãe, então ele deixa de existir. E quantas vezes esse amor se torna um vício, porque nós fechamos os olhos para os erros e os crimes de nossos filhos. O amor se torna nada mais do que um vício. Assim, mesmo no relacionamento entre pais e filhos, nós não encontramos um ambiente onde uma definição de amor seja perfeita, seja contínua, ou seja algo que nós podemos medir com uma grande medida do amor. Talvez, se você sai dessas esferas de relacionamentos, pais, filhos, conjugal, e considera o amor no mundo quão transitório, não é? O amor no mundo em nossa volta. O amor não parece que dura muito, está baseado naquilo que eu tenho, naquilo que me atrai, na beleza de um objeto material, uma pessoa, tantas vezes egocêntrico,
tantas vezes manchada pelo ego, um desejo de se satisfazer, um desejo de extrair do outro, desse objeto, mais do que se dá, mais do que prover. Quão medíocre tantas vezes é o amor no mundo em volta. Parece que todo ato de amor, mesmo entre filântropos, os maiores atos de caridade parecem trazer uma certa mancha de um egoísmo. Eu me lembro de um cantor brasileiro muito famoso, alguns anos atrás, dizendo que no seu estado onde ele mora, ele fazia muitos atos de caridade, doando porções de dinheiro a pessoas, abrindo escolas e creches, e ele fazia isso de um modo anônimo, foi o que ele disse. Mas ele revelou que uma das maiores alegrias e felicidades que ele tinha na alma é que, embora ele fazia isso anonimamente, seus atos de caridade, sua maior alegria, quando as pessoas descobriam que foi ele que fez isso, e que foi ele que fez tal doação. Nos parece que as melhores demonstrações de amor e caridade trazem uma mancha do ego, um desejo de ser visto e ser conhecido mesmo no mundo. Nós não podemos encontrar uma definição perfeita de amor. Oh, amigos, onde ir então quando nós buscamos conhecer o que é amor? Eu creio que a resposta não é buscar nas novelas, nem na arte, nem nos filósofos, por mais que eles tenham escrito e tentado definir esse conceito, essa palavra, amor. Eu creio que o lugar certo para nós nos voltarmos nesta noite é na palavra de Deus, porque aqui nós encontramos uma definição precisa, completa, clara sobre o que é amor, e é isso que nós lemos aqui. Onde na palavra de Deus nós devemos nos voltar bem? Se você recordasse que na Bíblia nós temos 66 livros, a Bíblia não é apenas um livro, mas um conjunto de livros. Dos 66 livros que nós temos na Bíblia, há mais sobre o amor nessa pequena carta do apóstolo João do que em todas as partes da Bíblia, isto é, em termos de definição do amor. E aqui nesta carta de João, 1 João, há mais no capítulo 4 do que em todos os capítulos, e o versículo central deste capítulo 4 de 1 João é exatamente isso, nesse versículo 10. E aqui nós temos uma definição de amor. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. E agora o versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus. É tremendo ouvir isso. É tremendo pensar sobre isso. Aqui nós encontramos uma definição perfeita, completa, palpável e satisfatória do que é amor. Uma definição que, na verdade, aponta para fora do âmbito humano e se dirige a Deus. Nisto está ou se manifesta o amor, aonde o amor de Deus é para lá que nós devemos olhar. Mas amor de Deus, Deus ama, pode Deus amar, possui Deus afeições, sentimentos, coisas do tipo. Sim, o versículo 8 nos diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Ouça agora, porque Deus é amor. Deus é amor. Como pode Deus amar? Você já se perguntou sobre isso? Especialmente diante do fato de que Deus não é uma criatura, Ele não possui um corpo, Ele não possui membros, Ele não possui um estômago para sentir um frio na barriga, veias para o sangue correr. Como poderia Deus amar? Como poderia Deus ter sentimentos? Bem, queridos, a Bíblia está cheia de declarações que falam sobre os sentimentos de Deus. Sim, Deus possui sentimentos. Eu gostaria de destacar alguns deles lá em Efésios, capítulo 2. Você não precisa abrir, eu leio. No versículo 4 nós lemos sobre a misericórdia de Deus. Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Deus é um ser que sente misericórdia, que demonstra compaixão. Sim, Deus possui sentimentos, é claro que Ele possui. A Bíblia fala sobre a ira de Deus, algo que choca as pessoas, na verdade. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, sobre a ira de Deus. Ouça essas palavras: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Deus tem ira, sim, e Ele se ira contra o pecado. Sim, Deus possui sentimentos de compaixão e de misericórdia e de ira, e todos esses sentimentos de Deus são sentimentos perfeitos. Os sentimentos de Deus não são como os nossos. O amor de Deus não é um amor mesquinho que se degenera em vício. Mesmo a ira de Deus é uma ira santa, não é injusta, não é sem medida. Sim, Deus tem todos esses sentimentos, e nós lemos que Deus também é amor, no versículo 8 de 1 João, porque Deus é amor. Isso é assim em toda a Bíblia, amigos. Em cada parte da Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, Deus é o mesmo Deus. O mesmo Deus de sentimento. Algumas pessoas que não conhecem a Bíblia direito
tendem a dizer que o Deus do Antigo Testamento parece ser um Deus diferente do Novo Testamento. Já ouviu isso por aí? Há dois deuses na Bíblia, eles dizem. Há um Deus de ira e de justiça, um Deus vingador no Antigo Testamento, e ali há um Deus de amor no Novo Testamento. Mas é uma declaração bastante nécia, porque nós conhecemos o único e verdadeiro Deus, o mesmo Deus, que é um Deus de justiça no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, que é um Deus de amor no Novo Testamento, mas um Deus de amor também no Antigo Testamento. Deixa-me provar isso para você. Ouça algo sobre a justiça e o juízo de Deus nas páginas do Novo Testamento. Nós abrimos aqui em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. Ouça essas palavras. Veja a personalidade de Deus também aqui, em Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado, isto é, por Deus, morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo de um Deus santo, justo e reto, que deve julgar o pecado, porque Deus é justo, Ele deve julgar. E nós aprendemos sobre isso no Novo Testamento. Deus também é um Deus de amor nas páginas do Antigo Testamento, não somente um Deus justo, reto, um Deus que se vinga contra o pecado, mas certamente um Deus de íntima compaixão, um Deus de misericórdia. E há tantos textos que nós poderíamos abrir nesta noite para comprovar isso. Deixa-me voltar apenas para um deles, Êxodos capítulo 23, o versículo de número 19. Ouça essas palavras que demonstram o amor de Deus, a compaixão de Deus. Êxodos 23, 29. Na verdade, nós lemos o versículo 19, que é ainda mais preciso. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Ouça agora. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Isso aqui, querido, não é uma receita de culinária, é uma demonstração do amor de Deus. Você não faria isso, meu povo, ao ponto de cozinhar um bezerro, um cabrito no leite de sua própria mãe. Será que isso não é um Deus de amor? Um Deus de tamanha compaixão que por meio desses atos e comandos demonstra o seu coração de misericórdia. Sim, é um Deus de amor. Jeremias capítulo 31, ainda no Antigo Testamento, no versículo de número 4, nós lemos essas palavras tão profundas sobre Deus, tão diretas, a respeito do amor que Ele tem pelos seus filhos e filhas. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Os sentimentos de Deus, quão variados, quão profundos. Um Deus de compaixão, um Deus de amor, sim, um Deus que se ira contra o pecado, um Deus justo, mas quão diferente é o amor de Deus do amor humano. É por isso que nós devemos buscar em Deus uma definição do que é amor. O amor de Deus é muito diferente do nosso amor, porque primeiro, o amor de Deus é um amor que Ele tem por sua própria natureza e essência. João nos diz que Deus é amor. Essa é uma declaração de definição. Deus é, em sua essência, amor. Sua essência é uma essência de amor. O seu amor não é ativado por alguma coisa na criatura humana que o faz amar, mas Deus em si mesmo é um Deus de amor em sua essência. Amor não é uma qualidade que há em Deus. Amor é sua própria natureza, a sua própria essência. Amor não é um hábito de Deus, é a sua essência, a sua natureza. Deus não é primeiramente Deus e depois Ele é amor ou justiça, não. Ele é amor devido ao fato de ser Deus, porque Deus é amor, nos diz a palavra de Deus. O amor de Deus é um amor que é dele por essência e natureza. Diferente do nosso amor, o amor de Deus não é um amor derivado de outras coisas. As estrelas e os planetas derivam a sua luz do sol. Mas Deus não deriva o seu amor de ninguém, porque Ele é amor por essência. Ele é a fonte do amor. Assim, meus amigos, se há alguma medida de amor entre nós, entre seres humanos, se ao contemplar um pai, uma mãe cuidando do seu filho, nós vemos uma expressão, ainda que pequena, de amor, isso é proveniente daquele que nos criou e mostra que nós temos em nós a imagem e semelhança de nosso Deus. Se há uma gota, uma migalha de amor em nós, é porque fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é um Deus de amor, porque Deus é amor. O amor de Deus é um amor perfeito, um amor completo. Nada pode aumentar o amor de Deus, nem nada pode diminuir o amor de Deus, nem torná-lo pior ou torná-lo melhor. Nada pode ser acrescentado ao amor de Deus, porque é o amor de Deus, o amor eterno. Se algo pudesse acrescentar ao amor de Deus, então o seu amor não seria perfeito, precisaria melhorar e progredir. O amor de Deus é completo.
é perfeito, é real. O amor de Deus jamais pode ser diminuído. Nenhum mal que o ser humano cometa torna o amor de Deus menos excelente, porque Deus tem que punir a criatura e disciplinar os seus filhos. Isso não mancha o amor de Deus, nem diminui o amor de Deus. É tão completo, tão perfeito, tão contínuo, tão puro, tão verdadeiro. É um amor provedor. Quando nós pensamos sobre o amor de nosso Criador, um amor que provê, um amor que criou um mundo perfeito, um amor que ainda sustenta este universo no qual nós vivemos. Ou não era necessário que Deus criasse o mundo? Deus simplesmente precisou escolher criá-lo. Cabia ele escolher, criar ou não criar. Mas quando Deus resolveu e decidiu criar o mundo, era necessário que ele o fizesse como um mundo bom, porque a essência do amor de Deus é a bondade. Assim nós lemos nas primeiras páginas do livro de Gênesis que quando Deus completou a sua criação, ele contemplou e viu que era bom, porque ali estava a sua marca e a sua assinatura de um Deus misericordioso, um Deus que mantém este mundo girando nessa órbita, um Deus que não permitiu que o sol nos queimasse por completo, um Deus que mantém o nosso planeta tão próximo e ao mesmo tempo tão distante do sol, para que ainda haja vida e estações, um Deus que provê as estações, que faz a erva crescer no campo, que traz o alimento aos nossos pratos, que faz o nosso sistema digerir e transformar tudo que nós comemos em osso, em sangue, em cabelo, em dentes. Um Deus que provê, um Deus que mantém. O amor de Deus não é um amor ocioso, um amor intacto no sentido de que ele é fechado em si mesmo e não se manifesta como uma fonte que borbulha dentro de si mesmo. Não, nada disso. O amor de Deus é como uma fonte que borbulha para fora. É nada mais como que um manancial e um jardim regando, cobrindo, dando vida, mantendo e preservando tudo aquilo que ele criou. Quão profundo é o amor de Deus, porque é um amor comunicativo, um amor que se comunica, um amor que se manifesta, se expressa, um amor que se materializou de uma maneira tão perfeita e tão profunda. Queridos, o amor de Deus não foi materializado ou manifesto aos seres humanos em sua forma mais perfeita quando ele criou o mundo. Embora nós vemos o amor de Deus criando o mundo, e Deus se alegrando, e os anjos se alegrando ao ver Deus criar o mundo. Não foi nem mesmo quando o ser humano caiu em pecados lá no jardim e Deus poupou Adão e Eva em vez de destruí-los. Nem mesmo ali nós temos a maior manifestação e materialização do amor de Deus, a maior forma de expressão do amor de Deus. Se você deseja compreender e conhecer o que é o amor, foi expressa, queridos, quando ele enviou o seu próprio Filho a este mundo. E é isso que nós lemos neste versículo 9 de 1 João. Nisto, aqui, se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. O amor de Deus manifesto, revelado, materializado da maneira mais perfeita possível, quando ele mesmo entrou no tempo e no espaço, tomou um corpo e uma natureza humana para cumprir uma missão neste mundo de salvar e resgatar homens e mulheres tão necessitados como nós. Observe algo tão sério nessas palavras de João no versículo 9. Ouça o que ele diz: nisto se manifesta, materializa, exterioriza o amor de Deus para conosco, para com você e comigo. Você já parou uma fração de segundo para pensar sobre isso? O amor de Deus por quem? Sim, se o livro me dissesse pelos anjos, eu entenderia. Seres celestes e gloriosos que jamais pecaram, que jamais desobedeceram a Deus. O amor de Deus manifesto para com homens e mulheres rebeldes, pecadores como nós. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco. Quando você para considerar o objeto do amor de Deus, a quem ele manifestou, a quem ele endereçou o seu amor, bem, querido, você fica surpreso. Para conosco, homens e mulheres perdidos, homens e mulheres arruinados pelo pecado, homens e mulheres tão pecadores, rebeldes, um amor manifesto ao mundo perdido, arruinado, rebelde, distante de Deus. O amor de Deus, o que havia em nós. O que havia em nós para que Deus nos amasse, pessoas como nós. Se você conhece o teu coração como eu conheço o meu, você se perguntaria a respeito disso. O que haveria numa raça humana? O que haveria no ser humano para que Deus demonstrasse amor e simpatia? A resposta, queridos, é nada.
absolutamente nada. Se Deus amou, e se Ele decidiu demonstrar o seu amor, compaixão por seres humanos, a causa disso não foi nada em nós, mas que Ele é amor. A fonte e a razão foi Ele mesmo, e a motivação foi a sua própria essência, porque Deus é amor, Ele é a fonte, Ele é a natureza desse amor. Deus é amor. Pois bem, houve um tempo, então, propício para Deus manifestar esse amor ao mundo. Houve um momento exato e necessário que Deus haveria de materializar e mostrar o seu coração de amor a uma raça humana. O ser humano havia se desviado de Deus desde o início. Lamentavelmente, nós lemos sobre a desobediência e rebelião de nossos primeiros pais, Adão e Eva, e como tentados, sim, eles conscientemente escolheram pecar contra Deus. E ali toda a miséria que nós conhecemos nesse mundo foi engendrada, e o resultado dessa miséria nós vemos em toda parte: um mundo autodestrutivo, pessoas autodestrutivas, miséria, enfermidade, consumação, todo tipo de enfermidade, deterioração e por fim a morte. Nós não fomos criados para morrer, fomos criados para viver eternamente com Deus. Mas quando o pecado entrou neste mundo, o resultado é o que nós temos em toda parte: toda fobia, todo senso de culpa, suicídio, tanta miséria, tanto crime, tanta rebelião, tanta mentira, tanto ódio. A queda de Adão, nossos primeiros pais, a ruína da humanidade. Queridos, tudo isso deixou um espaço tão amplo para Deus manifestar o seu amor neste mundo. Pensa da seguinte maneira: a desesperadora enfermidade humana que é o pecado, e a sua condição calamitosa que nós vemos em toda parte. Se você torcer um jornal hoje, parece que sai sangue e cheira mal. A miséria humana trazida pelo pecado nada mais do que prover um pano de fundo, ainda embora escuro e tenebroso, para que o amor de Deus pudesse ser visto e brilhasse tão mais claramente. Foi ali a oportunidade de Deus manifestar e revelar o seu amor na queda, no pecado, e expressar o seu amor imenso. Aqui está: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. A manifestação deste amor foi manifesto através de uma dádiva, foi materializado através de uma dádiva. Ouça novamente que Deus enviou o seu Filho a este mundo. Ele presenteou. O amor de Deus foi materializado através de uma dádiva que Ele deu a homens e mulheres, pecadores como nós. Ele enviou o seu Filho ao mundo, porque quem muito ama, muito dá. E o amor que é medido pela capacidade de se dar é o amor mais precioso que existe. Não o amor de sentimentos, mas o amor que se materializa, o amor que não poupa nada, que se desgasta para abençoar e ajudar. O objeto do seu amor é amor real. Foi por isso que Deus se deu a si mesmo. E essa é a manifestação do amor de Deus. E é sobre isso que nós estamos celebrando nesta semana. Considere qual foi essa dádiva do amor de Deus. Amigos, considere qual foi a dádiva de Deus que Ele enviou a este mundo pecaminoso. Versículo 9: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Convido você nesses instantes a pensar sobre a sagrada pessoa que Deus o Pai enviou a este mundo miserável em que nós vivemos, para provar o seu amor aos homens. Pense sobre isso por um minuto. O seu Filho unigênito, o seu Filho amado, a quem Ele se compraz. Nenhum de nós teve um filho assim, porque nossos filhos são filhos dos homens, mas este é o Filho de Deus, Jesus Cristo, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo em glória, em eternidade e santidade. Deus deu o seu Filho, isto é, amigos, Deus deu a si mesmo. O próprio Deus veio a este mundo. Não poderia haver prova maior do amor de Deus que Ele deveria dar a si mesmo a uma raça como essa. O que mais Ele poderia dar? O que acima dele mesmo Ele poderia oferecer? Deus deu tudo de si mesmo, Ele deu a si mesmo. Quem poderia medir um amor como esse? É por isso que João chama a nossa atenção e diz: aqui está, é nisto. É aqui em que nós encontramos uma definição do que é amor. Nisto está o amor de Deus para conosco, que Ele enviou o seu Filho amado a este mundo, Jesus. O que mais Ele poderia dar? Amigos, nenhum ser humano facilmente dá a sua prole para outras pessoas.
Se nós lemos a respeito de situações em que pais precisam enviar os seus filhos para ser criados em outra cidade, em outra família, porque a família é tão pobre, tão necessitada, mas eles fazem isso com o coração partido tantas vezes. Todo homem e mulher sofre profundamente quando perde um filho, certamente que sim. Não seria o sofrimento de Deus muito maior a enviar o seu filho a este mundo? Conta-se uma história, eu já mencionei aqui desse púlpito, essa história, que mostra muito a profundidade do afeto que pais e mães têm por seus filhos. Conta-se a história de uma família no Oriente Médio, um casal, que durante uma época muito severa de fome naquela região, se viu à míngua e ao ponto de morrer de pobreza e de fome. E a única maneira de preservar aquela família foi que eles enviassem ou vendessem, na verdade, um dos seus filhos como escravo, e através daquele dinheiro eles pudessem sobreviver por um número a mais de meses ou anos. Uma fome insuportável, eles não conseguiam mais suportar os seus filhos chorando e clamando por comida. Eles tinham 4 filhos, mas qual vender? Qual se desfazer? Certamente não poderia ser o primeiro, o primogênito. Como vender o primeiro filho, o meu primeiro gerado? O segundo também não poderia ser, porque ele se parecia tanto com o pai, que a mãe não jamais deixaria que aquele menino fosse vendido. Mas o terceiro é a cópia, a cara da mãe, e o pai disse que preferia morrer do que vender o seu terceiro filho. E jamais eles venderiam um mais novo, o caçulinho, o pequeno, como poderiam eles vender o seu filho menor. E assim nós ouvimos e lemos, na verdade, um tempo atrás, anos atrás, que aquela família decidiu morrer junta do que vender alguns de seus filhos. Oh, amigos, será que você não se simpatiza por eles? Eu tenho certeza que sim. E no entanto, Deus amou este mundo de tal maneira que, para colocar isso de uma maneira bem forte, Ele parece nos ter amado mais a nós do que ao seu próprio Filho, porque Ele nem mesmo ao seu Filho poupou, para que poupasse a nós, que Ele permitiu que o seu Filho perecesse para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que você já ouviu essas palavras na Bíblia? Que Deus amou homens e mulheres tão miseráveis como nós, que nem o seu Filho poupou, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Se você deseja ser capaz de ver o amor de Deus, você precisa talvez considerar como foi que Ele enviou o seu Filho a este mundo. Oh, queridos, Deus não enviou o seu Filho unigênito a este mundo como uma família talvez enviaria o seu filho adulto para lutar numa guerra em outro país, ou seu filho médico para ser um enfermeiro, um médico de uma tropa em outro país em guerra, e ele receber medalhas e condecorações. Não, Ele enviou o seu Filho para o exílio entre homens e mulheres tão maus. Ele enviou o seu Filho para tomar uma forma humana de um bebê no início, para nascer em um curral, deitado em uma manjedoura. O Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, para vir a este mundo, para um curral. O Senhor enviou Jesus Cristo para ser um carpinteiro e martelar e serrar a madeira e carregar troncos em seus ombros. Ele enviou o seu Filho unigênito não para um paraíso, mas para o meio de homens altamente religiosos, cruéis, de olhos maliciosos e com suas línguas mentirosas atacaram seu Filho por tantos e tantos dias. Ele mandou o seu Filho para sofrer sede e fome e viver em pobreza, não para ser coroado em Jerusalém como um rei, mas para usar uma coroa de espinhos, não para ser adorado, mas para ter as suas barbas arrancadas, o seu rosto bofeteado e as suas costas oferecidas àqueles que haveriam de torturá-lo, não para que construísse uma estátua dele, mas para que fosse cravado em uma cruz, não somente um instrumento de morte, mas um instrumento de tortura. Você já parou para pensar sobre isso, como Deus enviou seu Filho? Contemple a cruz do Senhor Jesus, toda a angústia que o Filho de Deus experimentou ali em sua alma, em sua mente, toda a dor. Oh, nenhum filme, nenhuma película poderia reproduzir o sofrimento de Deus. O sofrimento físico não foi uma fração daquilo que Ele teve que experimentar em sua alma ao carregar toda a imundície, toda a miséria, todo o ódio,
todos os infernos que todo homem e mulher um dia que seria salvo teria que experimentar, ele levou sobre si em sua alma, ao ponto de seu Pai precisar virar o seu rosto, porque nele estava a imundície do pecado de tantos homens e mulheres, e ser abandonado por um minuto, que Deus o Pai tenha moído o seu próprio Filho naquela cruz, que Ele o enviou para nascer e para morrer. Pense sobre o amor de Deus ao contemplar estas coisas. Amigos, eu posso entender muito bem que um pai envia o seu filho para ser um médico, como eu mencionei, num país onde há guerra, mesmo com o sentimento de que talvez ele morra ali, mas morra uma morte honrosa, como alguém que estava ajudando outras pessoas. Mas pode um pai imaginar separar-se de seu filho por uma morte criminosa? Pode um pai imaginar enviar o seu filho a uma nação que haveria de desprezá-lo? Esse seu filho médico, talvez, para uma nação que haveria de humilhá-lo, enforcá-lo. Isso não levaria a exclamar: jamais eu enviaria o meu filho em favor de pessoas tão horrendas, de indivíduos tão abomináveis, de canalhas que fariam uma coisa dessa com meu filho. Mas Deus enviou propositadamente, conscientemente o seu filho a este mundo. Se uma mãe tivesse que ter seu filho tomado de repente num acidente, isso seria grande sofrimento, mas isso seria apaziguado com o tempo. Mas imagine se essa mãe ou esse pai soubesse anos ou meses antes que seria um determinado momento, que um determinado dia o seu filho e a sua filha morreria. Será que isso não traria uma nuvem escura e sombria sobre a sua alma por cada dia, até aquele dia que seu filho tivesse que ser ceifado? Deus enviou seu filho a este mundo desde a eternidade passada e determinou que ele haveria de morrer no tempo certo. E séculos se passaram sabendo ele que ele haveria de morrer. Não seria isso tamanho sofrimento? Não seria isso tamanha expressão de amor? Ouça essas palavras novamente. Nisto se manifestou o amor de Deus, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. O amor de Deus. Amigos, se Deus desse o mundo a Jesus Cristo, seu Filho unigênito, como uma prova de amor, essa seria uma prova imensa do amor de Deus por o seu Filho. Mas quando Deus dá o seu Filho ao mundo, essa é uma prova imensa do seu amor por este mundo de homens e mulheres tão pecadores como nós. Essa é uma prova evidente. Se isso não for amor, o que mais poderia ser? Se isso não for uma prova perfeita de amor e uma definição tão profunda, tão clara do que é amor, o que mais poderia ser? Se isso não for amor, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se isso não for amor, não há sentido, não há propósito para a nossa existência. Eu sou a pessoa mais tola do mundo em me dirigir a vocês, e vocês as mais nécias do mundo em desperdiçar um domingo à noite estar aqui. Se isso não for amor, não há propósito, não há razão, não há sentido. Oh, isso é um amor que a Bíblia diz que as muitas águas jamais poderiam apagar. Eu não poderia terminar essa mensagem sem mencionar algo mais sobre o amor de Deus. Está aqui no versículo 10, contemple isso. Ouça essas palavras, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus. Esse é o amor mais desprezado na história do universo. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Veio para os que eram seus, diz a palavra de Deus, mas os seus não o receberam. Não que nós tenhamos amado a Deus. É um amor, amigos, o amor de Deus, um amor que revela a iniquidade, a baixeza humana. De acordo com a Organização das Nações Humanas, a ONU, se um país é atacado, então esse país se organiza, suas armas e exército, para defender as suas fronteiras. Isso não é considerado algo imoral, um crime de guerra. Todavia, se um país é atacado em sua paz, invadido e vitimado por outro país, quando este país não está fazendo nada e oferecendo afronta alguma contra esse outro país, bem, então isso é considerado um crime crasso, um crime de guerra grotesco. Pense por um momento sobre o amor de Deus. Ninguém jamais amou o ser humano como Deus. E ninguém jamais odiou a Deus como ser humano.
que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvar, e o mundo amou, ou odiou, melhor dizendo, Deus de tal maneira que desprezou e rejeitou o seu Filho, o seu presente, a sua dádiva enviada a este mundo. Essa é uma das razões porque todo pecado é algo grotesco aos olhos de Deus. Todo pecado, toda mentira, toda expressão de orgulho e do ego, toda malícia nos pensamentos, toda incredulidade contra Deus, toda rebelião na alma dirigida contra Deus é um pecado grotesco, porque é feito diante da face contra um Deus tão bom, tão maravilhoso, tão cheio de misericórdia. É isso que torna o nosso pecado algo tão horrível, tão grotesco, feito e contra a face de um Deus de tamanha bondade e tamanho amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, diz a palavra de Deus, o amor estava todo do lado de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não fomos nós que o buscamos, não fomos nós que clamamos, não fomos nós que estudamos a sua palavra, foi Ele que tomou o passo, foi Ele que deu a iniciativa. Oh, queridos, esse amor não é um amor ordinário. Esse é um amor que não pode ser encontrado neste mundo, nos relacionamentos humanos. Não deveria ser isso algo natural para o ser humano buscar o seu Criador? A Bíblia diz que o jumento conhece a sua manjedoura e a mão do seu possuidor, mas o meu povo não conhece o seu Deus. O animal conhece que há um Criador e as suas estações, mas o ser humano que possui uma alma eterna, criado à imagem e semelhança de Deus, não reconhece o seu Criador e tem dúvida, incredulidade sobre a sua existência. Quão terrível somos nós! Porque nós somos assim? Porque nós não amamos a Deus? Oh, eu tenho certeza que você sabe disso. Primeiro, por causa da nossa ignorância espiritual. Nós simplesmente não consideramos que tudo que temos vem de Deus. Por isso somos ingratos. Somos pessoas tão ingratas. Segundo, porque nós somos cegos pelas mentiras deste mundo e de Satanás, que continuamente tenta nos convencer que não existe um Deus, nenhum propósito para viver, que tudo é uma questão de átomos batendo com outros átomos, tira o proveito maior da tua vida, então tudo se acabou na escuridão eterna do cosmos, quando eles chegaram ao fim esfriando. Porque nós temos absorvido as mentiras deste mundo que aprazem o nosso pecado e a nossa rebelião e o nosso desejo de viver como se não existisse um Deus, como se não existisse um dia de prestar contas, como se não existisse um inferno, viver em meus pecados, como a Bíblia diz, porque nós temos amado as trevas, nós nos afastamos e nos escondemos de Deus que é luz. Essa é a razão porque nós não temos amado a Deus. Em terceiro, por causa de nossos pecados, porque nós amamos a nossa alta dependência e o nosso ego. Nós criamos barreiras para colocar Deus do outro lado e nós nos escondemos deste lado. Barreiras e desculpas. Eu não creio em Deus porque a teoria da evolução diz isso e aquilo. E você vem e responde, explica a necessidade de um Criador inteligente. E a pessoa põe outra barreira. Eu não me volto a Deus porque é tanta igreja safada por aí, tanto pastor medíocre, tanto ladrão. Eu não vou buscar Cristo por isso. Mais um tijolo de desculpa para que eu fique deste outro lado no meu pecado, amando e vivendo o meu pecado. E deixe Deus lá. E você vem e explica que Jesus não muda, que Ele é o exemplo, não homens e mulheres, e ali eu construo outra barreira para me isolar e me afastar de Deus, porque nós temos desprezado a Deus por causa do nosso pecado e dos nossos ídolos no coração. Esse imenso, esse gigantesco ídolo que nós adoramos a cada dia, o ídolo chamado eu, meu, a minha vida, o que eu quero, o que eu penso, não o que Deus tem revelado, não o que Deus tem determinado, a minha autossuficiência. Nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós, esse amor é um amor que não pode ser adquirido. Salvação não é por méritos, amigo. O amor de Deus não é por uma vida de boas obras e bons sentimentos. Deus precisou agir primeiro, mas em que Ele nos tem amado e enviado o seu Filho a este mundo para a propiciação pelos nossos pecados. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele que tomou a iniciativa. Nós jamais o desejaríamos, nós jamais o buscaríamos. Quão incrédulo é o nosso coração, quão frio, quão autossuficiente somos nós. Isso é nada mais do que um sinônimo da nossa rebelião. Não é que nós não cremos em Deus, claro que nós cremos.
Mas nós somos ateus práticos. Pessoas que dizem crer em Deus e vivem de segunda a segunda como se não existisse um Deus. Como se ele não tivesse uma palavra, comandos, exigências. Sim, eu creio em Deus, mas você sabia que até os demônios creem em Deus e eles tremem. Mas eles não se arrependem. Crer em Deus não é o suficiente. Nós jamais teríamos buscado a Deus. Nós jamais teríamos encontrado a Deus se Ele não tivesse tomado o passo inicial de revelar a si mesmo neste mundo, enviando o seu Filho, mostrando o tamanho amor. Mas, queridos, há um problema aqui. E eu tenho certeza que você já percebeu esse problema. Porque você sabe, já aprendeu nas páginas da Bíblia que Deus não é apenas amor. Deus é também santo. Isso quer dizer que Ele é reto, Ele é justo. A santidade e a retidão de Deus demanda que Ele puna o pecado e o pecador. A lei de Deus que tem sido quebrada pelo homem a cada dia demanda que Ele puna o pecador. Deus deve ser consistente consigo mesmo, com sua justiça e santidade. Assim Deus não pode apenas mostrar o seu amor à revelia da sua santidade e justiça. Deus não pode simplesmente passar por cima de nossos pecados e imaginar que eles não existem, ou varrer os nossos pecados para baixo do carpete e nos dar entrada no céu como se nada tivesse acontecido. A justiça de Deus deve lidar com o pecado para que Ele possa salvar o pecador. Deus é consistente em si mesmo, porque o amor de Deus é um amor santo, não um amor vicioso como os nossos, que fecha os olhos para os erros. O amor de Deus demanda, a justiça de Deus demanda que sua lei seja mantida em pé e que o pecado seja punido. Assim, amigos, como pode então, esse é o problema, como pode Deus então salvar pecadores, pessoas como você e eu, e mostrar o seu amor, se a lei dele demanda que nós sejamos condenados? Isso Deus fez dessa maneira. Aqui está, nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Observe agora, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Palavra estranha, não é? Propiciação, sabe o que ela significa? A pergunta é essa: como pode Deus salvar mostrando o seu amor e condenar o mesmo pecador? Como pode Deus reconciliar? Parece um grande paradoxo, não é? Ele fez isso dessa maneira. Ele enviou o seu Filho ao mundo pelos nossos pecados, diz o versículo 9, para ser uma propiciação. Propiciação significa pagar, apaziguar, conciliar. Por causa de nossos pecados, Jesus foi enviado a este mundo para propiciar a Deus. Em outras palavras, não para dar um exemplo de como nós podemos nos salvar a nós mesmos por nossa boa obra e bondade, caridade e religiosidade, mas para propiciar. Se você pensar na palavra substituição, torna a palavra propiciar mais clara ainda, embora sejam diferentes. Deus enviou o seu Filho ao mundo para ser um substituto no lugar de pecadores que seriam salvos, para que Deus punisse o pecador e para que Deus salvasse o pecador. De que maneira? Que Ele pune o pecador em Jesus Cristo. E Ele salva o pecador por meio de Jesus Cristo. A justiça e a lei de Deus permanecem em pé e Deus continua santo, justo e reto, em que Ele pune o pecado e demonstra o seu amor, substituindo homens e mulheres por Jesus Cristo, seu Filho amado. Nisto, diz João, nisto está o amor de Deus, que Ele enviou o seu Filho ao mundo para ser a propiciação pelos nossos pecados. Pense sobre isso. Isso lhe ajudará. Deus muitas vezes perdoa o pecador, mas jamais o pecado. E assim o pecado que nós temos cometido a cada dia, todo orgulho, novamente, toda mentira, toda ira, toda superstição religiosa, todo desprezo pela palavra de Deus, todo adultério, toda fornicação, toda cobiça, toda vaidade carnal, cada pecado contra a lei de Deus, contra a luz e a verdade diante da face de um Deus tão bondoso, merece a punição de um Deus justo. E porque Deus é justo, Ele deve julgar. Mas como poderia Deus mostrar o seu amor? Ele envia o seu Filho ao mundo para resolver. E em Jesus Cristo Ele derrama a sua ira contra o pecado.
para que todo homem e mulher, quando se aproxima de Deus, por meio de Jesus, seja livre da ira vindoura e receba a misericórdia e o amor de Deus. Você percebe isso? Ele não veio para ser um exemplo de como eu posso me salvar, mas para morrer no lugar de pecadores. Para que, se você reconhece a tua natureza e o teu pecado, e se volta a Jesus Cristo, e se coloca sobre os méritos dele, você é protegido da ira de Deus justa contra todo pecado, porque ao homem está determinado morrer uma só vez, e depois vem o juízo, o dia de prestar contas a Deus, para o qual nós não estamos preparados. Ele veio para morrer, amigos. Não foi um acidente no percurso que ele foi tomado. O seu Pai o enviou para ser crucificado. Ali naquela cruz, dor e agonia, aquelas 6 horas, aquelas 3 horas de escuridão, todo o pecado, toda a agonia que eu mereço pelos meus pecados em toda a eternidade no inferno, Ele levou sobre si, para que eu pudesse ser livre e liberto, experimentar o amor de Deus para todo homem e mulher, para você, se hoje você reconhece a tua natureza pecaminosa e se volta a Jesus como um Salvador, não como um bom exemplo. Ele veio para salvar pecadores. Um amor tão grande, um amor cheio de misericórdia, amor e justiça, diz a palavra de Deus em Ezequiel, se encontram e se beijam na cruz do Calvário. Ali Deus resolve este problema tão imenso. Oh, este é um amor que purifica o impuro. Deus jamais poderia nos receber no céu em nossos pecados. O pecado é um lugar de habitação de Deus, onde a santidade, um pecador como eu, estragaria o céu, mancharia o céu. Não poderia Deus me aceitar e me receber ali em meus pecados, jamais. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que por Ele, pela fé em Jesus, vindo a Ele em arrependimento, eu pudesse encontrar um caráter regenerado, um novo coração, o amor de Deus que purifica homens e mulheres, o mais vil dos pecadores. Um homem, uma mulher de lábios impuros se transforma em uma pessoa de lábios limpos. Uma moça de um ego vil e horrível se torna uma pessoa tão altruísta. Uma jovem tão imoral e indecente se torna uma pessoa limpa em Jesus Cristo. Um covarde se torna um valente. Um amor que purifica o pecador. Um amor que constrange. Um amor que tem movido homens e mulheres ao longo dos séculos a se voltarem a Deus por meio do seu Filho. Queridos, é dessa maneira que Deus deseja ser conhecido. Como um Deus de amor e misericórdia. Esse é um amor que ressuscita os mortos. Um amor que promete que ao final de nossas vidas, se eu me aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo e o seu perdão, eu posso encontrar a certeza de vida eterna e a ressurreição dentre os mortos. Um amor para além do túmulo. Mas deixe eu terminar com essas palavras. O amor de Deus não é um amor cego. Essas palavras estão conhecidas no Evangelho de João e eu tenho certeza que você conhece, que fala também sobre o amor de Deus, João 3,16. Ouça essas palavras no versículo de número 18 em específico, no capítulo 3 do Evangelho de João. Esse é um versículo gêmeo do que nós lemos na primeira carta de João. Ouça essas palavras, João 3,16, porque Deus amou o mundo, pessoas, isto é, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Observe agora. Mas quem não crê já está condenado. Nós não seremos condenados um dia, porque nós rejeitamos o amor de Deus. Nós somos condenados porque já nascemos pecadores e a condenação é por conta de nossos pecados. Nós já entramos neste mundo condenados. É a misericórdia e o amor de Deus que salva pecadores que já nascem condenados. Aqui está, crer em Jesus Cristo Salvador. O amor de Deus não é um amor cego. Não é um amor que fecha os olhos e varre o nosso carpete para baixo do pecado para baixo do carpete. Por quê, amigos? Porque Deus é justo e santo. E porque Deus é justo, Ele deve julgar. E porque Deus é amor, Ele criou o inferno. Porque Deus é amor, Ele criou o inferno. Foi uma expressão do amor de Deus que criou o inferno. O amor de Deus
por aqueles que um dia haveriam de crer e se voltar a Jesus Cristo, para que esses homens e mulheres salvos pudessem viver em um mundo novo e criado por Deus, onde não há mais pecado, onde não há mais Satanás e demônios, onde não há mais homens e mulheres rebeldes, para que eles fossem extirpados e arrancados do seu universo para longe. O amor de Deus criou um lugar de condenação. Nisto está o amor de um Deus santo, o amor de um Deus justo que deve julgar. Será que você já parou para pensar sobre isso um dia? O amor de Deus em Cristo Jesus. Deixe-me terminar com essas palavras tão tremendas de João. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco. Aqui está a definição do amor. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que por ele vivamos. Deus enviou o seu Filho um dia ao mundo para ser o Salvador. E é isso que nós estamos celebrando nesta semana, que este Salvador nasceu de fato neste mundo. E foi à sua cruz para morrer e completou toda a obra e ressuscitou dentre os mortos. Amigos, Deus um dia deu o seu Filho ao mundo, mas Ele ainda continua hoje a dar o seu Filho a todo homem e mulher que reconhece a sua necessidade de perdão e salvação e se volta a Deus por meio de Jesus. Ele te dará o seu Filho se você o buscar. Como um pecador, como um homem arrependido, como uma mulher arrependida, se somente você estender essa mão vazia, sem mérito, para receber o perdão de Deus e se humilhar diante dele e clamar por salvação, você será recebido e você experimentará o amor de Deus. A fonte desse amor é tão antiga, mas as correntes que jorram dela são tão frescas hoje quanto foram abertas naquela cruz de dor e agonia. Você crê nisso? Então venha a Jesus em arrependimento, venha por sua necessidade, venha enquanto há tempo, venha enquanto você pode buscar e encontrar a Deus, venha antes que o seu orgulho e o teu ego te afastem tanto de Deus, venha enquanto você está deste lado da eternidade. Ouça, responda e busque a Deus hoje, se entregue a Ele, experimente este amor sem medida, o amor de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos mais uma vez.